Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, mais uma quinta-feira chuvosa em Santos. Eu não sei de onde você está nos vendo, mas aqui em Santos está chovendo muito, né? Chove agora, a noite foi muito chuvoso também, tempestade, vento, e a gente sabe como é que é, né? Às vezes é bom para dormir, mas o calor, às vezes, demasiado, realmente incomoda. Sejam bem-vindos, por favor, vamos interagir, né? Quero que você interaja com a gente, façam perguntas, tirem dúvidas. O assunto hoje também é muito interessante, tá? Muito interessante, a gente precisa realmente falar desse assunto, até porque vocês devem ter visto aí agora a última notícia que teve, daquele que era o galã dos anos 50, 60, o Alain Delon, né? Onde ele solicitou na Suíça, na realidade, na Suíça, eles não permitem a eutanásia, é uma outra forma, né, que eles dão as medicações para que você faça... Suicídio assistido. E a gente vai falar um pouco sobre isso também, mas vamos começar pelo Livro dos Espíritos, só que apresentando este ser aqui de outro planeta. É verdade. Alienígena, mais conhecido como Newton Júnior, coordenador do NED. Boa noite, José. Boa noite, minha querida, nossa querida convidada. Que a gente falou semana passada, né? Sempre tem uma rosa no meio desses dois espinhos. E hoje está de rosa mesmo. E hoje eu estou de rosa. Aqui tem dois espinhos, tinha que ter uma rosa para poder... Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E como o nosso querido José já adiantou, vamos participar, porque esse assunto é muito polêmico, muito interessante. Para aqueles que seguem a doutrina dos espíritos, já tem uma certa noção, mas aqueles que são simpatizantes, a gente sabe que tem muitas pessoas de outras religiões. Vamos conversar. E, assim, não precisa concordar. Ao contrário, a gente até que gosta que não concorde, porque cria... né, borbulhas polêmicas aqui, né? Não, e é bom que a gente aprende com isso, a gente aprende bastante. Se todo mundo aceitar, né? Se todo mundo for de uma mesma opinião... A gente não tem o que discutir. Não tem o que discutir, não é verdade? Verdade. Então, muito obrigado. Apresente a nossa convidada hoje. Como nós sabemos, o NED é do José, o NED é da minha amiga, e o NED é meu, é nosso. Então, participe. Hoje nós temos uma convidada muito mais que especial. Obrigada. Ela que faz parte da casa, aqui, uma trabalhadora incansável. Quantos anos você está aqui, Cíntia? Já tem, acho que uns 10 anos. 10 anos já de Seara de José, no mínimo, acho que é mais. Acho que é uns 13 anos. Patrimônio. Já tem chapinha e tudo aqui. Patrimônio é delicado. Não. Patrimônio parece que é uma coisa... Não, patrimônio da casa. Da casa. Está explicado. É uma menina, pô. Não dá nem para falar que é um patrimônio. Menininha. Não dá para... Vamos dar um oi para o pessoal que está entrando rapidamente, Olá, porque a gente tem o vídeo, né, para ver. Sim, tem o vídeo. Vamos lá, vamos dar um oi. Joelma Ventura, opa, tá pequenininho, né? Vamos pôr mais, bem grande aí para o pessoal. Tem velhinha aqui, outros assim, né? Esse é um problema sério, né? Vamos lá, Joelma Ventura, boa noite. Um beijo, minha amiga. Ricardo Luiz da Silva. Grande Ricardo. Inês Sobreira, muito boa noite, amigos do Seara José. Mais uma vez juntos para o nosso NED. Boa noite, Inês. Aí temos também o Fábio Portela, Fábio Cruz, aí está dando o nome da família, aí no final ela vai fazer uma prece, uma vibração para o pessoal aí, né? Vamos lá. Urânia, acabei de falar com a Urânia agora há pouco. Urânia, beijo no coração, Urânia, seja bem-vinda. Heloísa Inácio. Heloísa. Essa aí tem carteirinha também do NED, né? Esse pessoal todo tem carteirinha do NED. Aí, ó. Regina Lago. Eu sou a primeira vez. Boa noite a todos, Regina. E aí tem mais. Mari Pereira, boa noite. Boa noite, Mari. Adriana Marta Bassi, boa noite, mano. Adriana, um grande abraço para você. Alcina Medeiros. Alcina, nossa amigona. Alcina. A voz da multidão. Vamos lá. A voz dos anjos. Maria Cecília Crepaldi, boa noite, Maria Cecília. Roberto Barbosa, boa noite, Roberto. Jane Simonetti, boa noite. Atenção, bate continência aí agora, por favor. Delmira Ciccone Moutinho. Não é continente, é assim, ó. Muito bem, que bonitinho. Né? Oswaldo Araújo Júnior, boa noite, amigos. Grande Oswaldo, companheiro de sempre. Isso aí. E Ivanira Souza Leite, boa noite. Interessante. Não é só interessante, é polêmico também. É polêmico. Tem gente que ainda não conseguiu entender aí
como é que funciona isso, e hoje a gente vai falar bastante, e já tentaram, né, liberar aqui, né, eutanásia aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Qual é o tema do Livro dos Espíritos, cidadão? Eu como sou velhinho, esqueço, né? Então eu estou sem minha cola aqui, né? É o livro 3º, capítulo 2º, Lei da Duração. Continuidade ainda, né? Lei da Duração. A pergunta 667 a 668. Politeísmo. Nós somos politeístas, será? Vamos ver o que os Espíritos nos dizem, José? Vamos lá. Então, roda o vídeo, produção. Quanto tempo de vídeo, amigo? 5 minutinhos. 5 minutos de vídeo. 5 minutos de vídeo e a gente volta. Assistam. Vai ser bacana. Vamos lá. Politeísmo. Perguntas 667 e 668. Por que o politeísmo é uma das crenças mais antigas e espalhadas, já que é uma crença falsa? A concepção de um Deus único só podia chegar ao homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, o homem lhe conferiu os atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e uma figura, e desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia senão um passo. Mas, em todos os tempos, houve homens esclarecidos que compreenderam a impossibilidade dessa multidão de poderes para governar o mundo sem uma direção superior, e que se elevaram à concepção de um Deus único. Por se terem produzido em todos os tempos e serem conhecidos desde as primeiras idades do mundo, os fenômenos espíritas não terão contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, como os homens chamavam Deus a tudo que era sobre-humano, para eles os espíritos pareciam deuses. É por isso que quando um homem se distinguia dos demais, por suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o povo não compreendia, faziam dele um deus e lhe rendiam culto após a morte. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acepção muito ampla. Não significava, como hoje, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo o ser colocado acima das condições da humanidade. Ora, tendo as manifestações espíritas lhes revelado a existência de seres incorpóreos que agiam como forças da natureza, eles os chamaram deuses, como nós os chamamos espíritos. Simples questão de palavras, com a diferença de que, em sua ignorância, mantida intencionalmente por aqueles que nisso tinham interesse, eles construíram templos e altares muito lucrativos, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despojadas de seus envoltórios terrenos. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem dificuldade todos os atributos dos nossos espíritos, em todos os graus da escala espírita, seu estado físico nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e o papel que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua luz divina,
O cristianismo não podia destruir uma coisa que está na natureza, mas fez que a adoração se voltasse para aquele a quem é devida. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se perpetuou sob diversos nomes, conforme os povos e suas manifestações, que jamais deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Enquanto a religião via nessas manifestações fenômenos miraculosos, os incrédulos os consideravam embustes. Hoje, graças a estudos mais sérios, feitos em plena luz, o Espiritismo, liberto das ideias supersticiosas que o obscureceram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Bom, o politeísmo já acabou, né, gente? Está de se convir que, principalmente Allan Kardec, com a revelação, já vinha há muito tempo sendo eliminado, com a consciência, com a razão, com a fé, com o estudo, com o conhecimento, ele já vinha há muito tempo sendo diluído, né? E com o codificador, né, prometido, ele realmente agora se fez de vez. Todos nós temos... Eu não conheço... Lógico, tem algumas filosofias que ainda falam em Deus disso, Deus daquilo, mas é muito, muito poucas, né? A maioria... até com denominações diferentes, que é natural, né? Cada etnia tem a sua linguagem, mas sempre tem a linguagem de um Deus único, né? Isso é que é importante. Por isso que fala das religiões, que cada religião, a última pergunta, quase todas as religiões têm o seu segmento, mas com uma linguagem só, de um Deus único. E o que acontecia antigamente, não foi dito aí, o problema de ter vários deuses era a ignorância da época. Não a ignorância pejorativa, mas a falta de conhecimento da época. E como a gente nos sentíamos e éramos ainda muito infantis, mais do que já somos hoje, né, com relação à espiritualidade, cada ser que tinha um potencial, tinha uma energia, tinha uma capacidade, né, e a gente ia conhecendo... se não através do fenômeno, né? Os médiuns, a gente sabe que tem médiuns hoje que são médiuns ostensivos, de ectoplasmia, assim por diante. Naquela época tinha, só que não tinha linguagem, não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Nós sabemos que fala de ectoplasma hoje, a gente já tem uma noção do que é, né, da ectoplasmia, que são os espíritos que conseguem, através do ectoplasma do médium, se materializar. Naquela época, eles se materializavam com o ectoplasma do médium, mas o cara não sabia que era médium, ficava apavorado. Né? Por que um fantasma é branco? Né? Lembra do lençol? Lençol? Isso. Lençol, por que lençol branco? Por que é branco? Porque é ectoplasma. O ectoplasma realmente... Aí ele só aparece à noite. Por que só aparece à noite? Ele podia aparecer de dia. Ele está de dia no local. Ele não aparece de dia porque o ectoplasma, com o fóton da luz, ele não se materializa. Não consegue. Então, você precisa o escuro, né, para que os fótons não queimarem o ectoplasma. Então, eles viam, na realidade, até o que eles proporcionavam. E sabe como é que é espírito? Aparece um aqui, aparece outro ali, e o cara é Deus, né? Porque naquela época não conhecia. Até hoje, se nós formos bem, se a gente botar a cabeça, a gente bota, às vezes, e valoriza demais os espíritos. Trabalhadores, por exemplo. A gente, quando é um espírito, a gente fala espírito de luz, fazem mensagem, né? Psicografam, espírito de luz. Não. Um espírito de luz, não. Um espírito que, assim como nós, está aprendendo e desenvolvendo o seu processo de crescimento. Porque o espírito de luz mesmo não tem tempo para atender a gente e falar aquelas mensagens bonitas ou até críticas, né? É verdade. Né? Eles vêm aqui, o espírito de luz vem só para falar coisa que a gente já sabe. Né? Meu irmão, você precisa amar. Meu irmão, você não tem que perdoar. Imagina se os caras... Não dá, né? Então, vem aqueles que, na linguagem, você precisa perdoar, porque ele está falando, né? Ou psicografando, mas falando mentalmente, porque tem que ouvir isso. Né? Porque, às vezes, a gente faz uma baita de uma palestra e o público fica... E a gente fica... E vai descido pela palestra que a gente fez. Mas, como disse De Ângelis para Divaldo, cara, Divaldo, eu falei para ti, tu falou para os outros que tu quer mais essa conversa contigo.
Então, a maioria de nós, para nós, eu não sou palestrante, sou expositor, então eu estou fora dessa. Eu sou para palestrante. Tá. Eu sou para palestrante. Não, brincadeira. Mas muitas vezes, eu digo por mim, muitas vezes eu faço uma exposição, eu planejo uma exposição, faço às vezes o PowerPoint, hoje, por causa do tempo, a gente não faz, mas eu já planejo a exposição, começo, acho que 2 minutos que eu acabei de falar, ela vai mudando. Por quê? Porque, é lógico, é uma idioplastia, ou seja, todo mundo está nessa egrégora, né? Mas é primeiro para mim. Então, para nós, palestrantes, precisa ficar muito atento com relação a isso. Então, hoje a gente já está vacinado com o politeísmo, a gente já sabe que só existe uma força que rege todo o universo, né? Não é, minha Com amiga? certeza. Isso mesmo. Eu acredito que não, mas você não acredita que naquela época o politeísmo estava bem de acordo, era uma coisa muito conveniente. Sim. Era conveniente você ter o politeísmo, Sim. porque você precisava dos deuses para cada coisa, para justificar. O deus da riqueza, o deus da luz, sei lá, o deus da prosperidade, Deus da maternidade, Deus do amor, né? Da deusa do amor. Isso na cabeça deles era conveniente ter vários. E para eles aquilo, um único Deus não seria suficiente para poder carregar tudo canalizar, isso, né? Porque era para aquilo que era importante na época para eles, né? A importância para eles, que justamente era o quê? Era tudo material. Falar de um Deus invisível, falar de um Deus que você não enxerga, que você não vê, não te traz uma certeza. Você precisava ter um Deus que fosse vinculado a alguma coisa, né? Na Que você realidade, pegasse. Era um Deus para cada coisa, né? Era Exatamente. um Deus aconteceu alguma coisa. Aquele ali é um Deus para não deixar acontecer aquilo. É um Deus para... Do amor, né? Do dinheiro e tal. Apesar que a gente continua fazendo isso, um Deus só. Eu ia falar isso, mas tudo bem. Nós pegamos todos os deuses, o Deus da prosperidade, o Deus da esperança, o Deus do amor, o Deus da harmonia, o Deus da união. Aí fizemos assim, juntamos tudo e fizemos um só. É isso. Né? E pelo menos pede para um só, pelo menos. Agora. Um só. Fala assim, não é aquela história assim, eu preciso de dinheiro, Deus me ajude, me dê o dinheiro. Então, não é só Deus me ajuda. Coitadinho do Deus agora, né? Não é fácil. Mas aquele do filme do Todo-Poderoso, quem assistiu lá com o Jim Carrey, no Todo-Poderoso, ele tinha lá os e-mails, então ele ficava recebendo os e-mails pedidos. Aí ele achou que era coisa simples. Daqui a pouco ele viu, tinha mais bilhões de pedidos, né? E ele falou, não tem. Aí ele falou tudo sim para todo mundo. Nesse filme, né? Ele falou, não, sim, eu aceito, tudo sim. Ele não viu nada. Dá menos trabalho. Só que a humanidade virou um caos, o planeta virou um caos, porque ele aceitou tudo. Você já imaginou? Eu quero ganhar na loteria, você também. Então, por exemplo, na loteria, lá na época, no filme, mostra que ganharam centenas de pessoas, milhares de pessoas. E aí, a gente quebrando tudo. Mas o ser humano é assim, ele pegou o politeísmo, né, que de vários deuses, e que foi o que você falou, transformou num único Deus. O único Deus, né? Exatamente. Está entrando o pessoal aí. Mais alguma coisa a falar nisso? Cíntia Maria. Não tenho nada a acrescentar. E o senhor? Ele já falou tudo. Não, é assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que nada sei. Aliás, vocês eu só estou aqui de ouvinte, gente. Vocês estão acompanhando o Livro dos Espíritos, pessoal? É legal você pegar o Livro dos Espíritos. Alcina Medeiros, eu quero a sua palavra para acrescentar algo, se você precisa, né? Alcina, Heloísa, Urânia, pessoal aí que está junto conosco aí, estudando, trabalhando, os trabalhadores da casa. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, pessoal. É assim, você às vezes quando você pega o Livro dos Espíritos de cara, não é todo mundo que consegue entender com tranquilidade. Não é tão simples assim. Nossa, eu levei tempo, viu? E tem mais, além de você estudar o Livro dos Espíritos com a gente, ou num grupo, né, que você esteja aí na sua cidade, que você pegue lá um centro espírita, estude, é interessante você perceber que quando você pega o Livro dos Espíritos, acabou o grupo, aí passa um tempo, você vai entrar no novo grupo, o cara fala, o Livro dos Espíritos de novo. Você vai ver que tem coisas que você não falou naquela primeira vez. Tem coisas totalmente, tem uma visão maior, às vezes até diferente, né? Que a gente. Então, por favor, acompanhe a gente, pegue o Livro dos Espíritos, você encontra em PDF, para você ter ideia, você encontra em PDF aí na internet. Áudio. Quem não gosta de audiobook. Quem não gosta de ler, existe o audiobook do livro. Bom,
vocês estão vendo que esse vídeo que a gente Os faz... vídeos que a gente faz é de audiobook. Esse vídeo é um audiobook, só que nós tiramos só o som, as imagens, aliás, acrescentamos Você imagens, acrescentou as só imagens áudio, junto com o áudio. né? Isso. Então, isso existe. Quem quiser, se vocês quiserem, eu coloco até no NED, para vocês depois ouvirem. Então, ele é meio longo, mas dá para ouvir bacana. E por falar em livro dos Espíritos, vou fazer uma pergunta para minha colega aqui. Pois não. Tem alguma pergunta a respeito da eutanásia? Sim, Olha tem. como ela vem preparada, ela ainda sabe tudo. Gente, é tudo uma falsidade. Vocês não imaginam. Isso tudo foi combinado. Vocês estão vendo. Ela já sabe qual é a pergunta, eles já leram. Eu entrego aqui todo mundo. Eu entrego todo mundo. Eu vou pegar. Fica até vermelho. Não, é reflexo da minha blusa. Minha querida, qual é a pergunta que fala sobre a eutanásia? Vamos lá? Quem sabe? Quem sabe Diz fala aí, eu aí, quero ver. quem Quem sabe sabe? aí, fala aí. Começa com 9. Fala aí, vamos lá. É a 953. 953. E aproveita que tu vai... Eu vou ler para vocês, tá? Você pode fazer só a parte principal, né? Tem Isso, a leia ABC, né? Isso, só lê Mas um. lê a... Não, lê a principal pergunta só. e aquela parte não tá. precisa ler Tá. o restante. A pergunta é: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? É sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Tá, antes de falar sobre isso, eu já vou passar para vocês, vou calar minha boca. Não, É o seguinte. Não tem graça. Pô. Vocês estão acompanhando aí nas notícias o Alain Delon, né? Aliás, a esposa dele também passou por isso, né? O Alain Delon, galã aí dos anos 50, se vocês aqui lembram, o pessoal um pouquinho mais antigo, né? Eu já conheço. Viu? Alain Delon, eu conheço. Alain Delon fez vários filmes, e aí o que está acontecendo? Aliás, ele fez um belo comentário, ele disse assim que não deveria existir a velhice não deveria existir, e que se chegasse a velhice teria que realmente cessar, né, tudo. E aí ele foi a opção dele, ele falou, lá na Suíça, não só a eutanásia, como o suicídio acompanhado, né, o suicídio, isso também é liberado, suicídio assistido também, e ele optou pelo suicídio assistido. E eu queria que vocês falassem agora sobre isso, um pouquinho sobre isso. Dentro do conceito da doutrina espírita, o que a doutrina espírita fala sobre isso? Nós acabamos de ler uma pergunta. Os espíritos, na verdade, não os espíritos simplesmente seguem a lei divina. A lei divina, ela é pela vida. E tirar a vida sempre será uma forma de ir contrário às leis divinas. Se é contra a lei, então realmente é uma coisa ilegal. E só para a gente ter uma ideia, até nós estamos aqui nos bastidores conversando sobre isso, o próprio André Luiz, que ele não se suicidou, não foi assistido, não foi eutanásia, não foi nada, mas ele, quando chegou lá, se sentia surpreendido, porque o pessoal começou a gritar suicida, suicida, suicida. Porque ele acabou afrontando a própria vida quando ele não respeitou o seu corpo. Ele teria mais tempo de vida se não abusasse como abusou do álcool, do fumo e de outras coisas que prejudicavam a saúde. Então, vejam como é importante esse processo de preservar a vida. Quando se fala do suicídio assistido, né, que é o caso lá do Alain Delon, e em muitos outros casos, o que acontece? Tem 3 situações, né, dentro desse processo da morte, né? Todos nós sabemos da eutanásia, tem uma outra chamada ortotanásia, que eu já vou explicar, e a outra é distanásia. O que significa isso? Aí já vai depois detalhar. A ortanásia é quando uma pessoa já está em estágio terminal e ele está tomando medicações que fazem com que a pessoa não tenha uma vida tranquila.
Ou então a pessoa está internada e fala, eu quero ir para casa do meu... Quero morrer em casa. Não quero ficar por aqui, porque aqui, eu quero colar minha família, entendeu? Esse medicamento, ele vai me salvar? Não, ele não vai te salvar. Ele vai... Mas eu me sinto mal com ele, eu vomito demais, ou eu, sei lá, não sei. Eu tenho... Não é... Para mim, não me dá bem-estar. Então, tira-se o medicamento, né? E a pessoa tem a morte natural, né? É natural a morte. E tem a distanásia, que é quando os médicos insistem em manter a vida dessa pessoa, de qualquer jeito, normalmente por interesses técnicos, ou seja, eles criam equipamentos ou medicamentos, né, que fazem daquela pessoa um laboratório. Então, a gente vê pessoas ligadas em equipamentos com morte cerebral, apenas o equipamento... Né? Não é isso? Pessoas vegetativas. Vegetativas. E o próprio Chico... Oi, uma coisa? Não. Então, o próprio Chico conta uma história, Chico Xavier conta uma história, que dizia o seguinte, ele conhecia uma pessoa, uma amiga dele, que estava no hospital, muito mal, muito grave e tal, e estava nesses equipamentos. E ela estava desesperada, ele viu ela desesperada, querendo sair, ela queria ir embora. Tentava puxar os aparelhos ou desligar os aparelhos, e cada um que chegava, ela inspirava a pessoa, para que a pessoa, uma família, né, que desligasse o aparelho, né, porque ela estava presa ao corpo, porque o corpo, você fica, enquanto houver o batimento, né, a oxigenação, enquanto estiver respirando, os laços fluídicos não se perdem, né? Então, aí isso dito pelo próprio Chico, você vê que isso tem uma grande invalidade. Quantos casos não estão assim? Não é verdade? Então, são esses 3 casos. Agora, a distanásia, ela é, assim, não vou dizer que é uma agressão, né? Porque a ciência não reconhece, né, a parte espiritual. Mas a ortanásia é reconhecida pela própria doutrina, entendeu? Porque é uma forma de a pessoa morrer bem, morrer saudável. Com relação, que é o principal, a eutanásia, o que a doutrina fala? É o seguinte, todos nós sabemos que isso já é fato. Todos nós sabemos que tudo que nós passamos, nós já sabíamos que íamos passar. Fato. Isso está no meu projeto reencarnatório. Tá? E se por acaso eu adquirir essa doença, que nem eu gosto muito de falar do André Luiz, porque o nosso lar quase todo mundo já viu. A gente vai falar outros livros, a gente nem todos leu, né? Ele abreviou a vida dele, mas foi ele responsável por aquilo, então ele tem que responder pelo aquilo. O dele não foi, apesar de ser chamado de suicídio, não foi suicídio, foi imprudência. Então, é assim, vamos falar do Alain Delon. Ele não está tão ruim assim, né? Tá ruim. É porque falaram que está... Não, ele podia ainda viver alguns anos, mas ele vai sofrer com dor. Esse que é o problema. Muita dor, muito incômodo. O fato de ele estar numa cadeira de rodas para aquilo, para ele, é muito difícil. Então, esse processo, segundo a doutrina, é o seguinte. Às vezes, 1 minuto é importante. 1 minuto equivale a 1 século. Como processo evolutivo. Porque, de repente, eu quando já estou me agonizando, que já estou assim, eu dá aquele estalo e falo, meu Deus do céu, né? Puxa, meu filho teve do meu lado o tempo todo, eu não valorizei meu filho. Aí você valoriza filho, quando você está mal mesmo, você valoriza filho, valoriza a mulher, pensa na vida. São arrependimentos, né? Que o espírito vai adquirindo, né? São os arrependimentos que vão aparecendo de tudo aquilo que ele poderia ter feito, né? E acabou não fazendo. Agora, naquele momento é quando ele começa a perceber tudo aquilo, e se você tira isso, como é que o espírito vai ficar? Agora, no caso do Alain Delon, é o seguinte, ele é uma pessoa, ele está muito consciente do que ele quer, ele acha que ele, por exemplo, ele quer que as gerações futuras tomem como exemplo ele, como ele foi como ator. Ele estava sem a esposa, a mulher dele também passou pelo suicídio assistido, porque ela também não aceitava muito a questão da velhice. Isso é um problema, né? Isso é uma coisa que a gente pode falar também. Acho porque que entra muita vaidade também aí, né? E aí ele colocou como sendo algo absolutamente normal fazer isso.
Então, eu acho que a espiritualidade também sabe disso, não sabe? Sabe desses desejos. E a espiritualidade não interfere nesse momento? A gente tem que entender o seguinte, que quem decide o nosso destino não é a espiritualidade, somos nós mesmos. E o nosso grande juiz é a nossa consciência. Não é espiritual. A espiritualidade, ela não acha nada. Entendeu? Ela nos orienta quais são as consequências. Mas ela, por exemplo, ela não acha nada. Porque quem vai definir como você vai estar quando desencarnar é você. Porque Sim. Quando eu desencarno, eu tomo consciência de que eu precisaria mais 1 ano, 2 anos para fazer tal coisa. E eu não vou ter uma oportunidade dessa tão cedo. O nosso grande problema é que quando desencarnamos, a gente percebe que não valorizamos a vida agora. Porque a gente descobre que no mundo da erraticidade, ou no mundo espiritual, eu não vou ter a oportunidade tão cedo de voltar. E se eu tenho um débito com você, ou com ela, ou com a minha esposa, com o meu filho, um compromisso, eu enxergo a possibilidade que na hora que eu me separo da família, eu vou para um lado, ele vai para outro. Evidentemente que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos unir, né, para resgatar aquilo que nós não fizemos. Porém, é tipo assim, que eu costumo brincar, né? É o carnê da Bahia. É tipo assim, eu tenho 300 carnê. Eu quero pagar, aí eu vou, como é que, eu estou com todos, e agora, o que eu pago? Qual que eu vou pagar? Né? Parece eu. Na verdade, é assim, cara, olha, hoje eu estou duro, vou pagar o mais fácil. E o meu filho está aqui no meio. Ou então, hoje eu estou com dinheiro, eu vou pagar o mais, e aquilo eu vou deixando. Então, eu tenho um compromisso, mas como é que eu fico? Eu fico satisfeito de ter deixado dos 20, pago 2 e deixado 18? Não, eu vou ficar agoniado. Porque, inclusive, aquilo ali depois vai ter juros de correção monetária. É verdade. É verdade. E vai ter juros de correção monetária. Entende? Então, esse processo, o nosso problema não é agora encarnado, não. O nosso problema... E outra coisa, nós temos eu escuto muito isso, escuto muito. Que Deus vai me castigar, né? Que a espiritualidade vai me... O que a espiritualidade vai pensar? Ela não está pensando nada. Ela não pensa nada. O que ela faz é assim, o que eu preciso para ser feliz. A única coisa que a espiritualidade é elevada, evidente, né? Os espíritos mais esclarecidos. O que esse cara precisa para ser feliz? Olha o que a espiritualidade faz. Ele olhou para o Zé, falou assim, o Zé, o que ele precisa para ele ser um cara mais forte, mais... Pegar uma tranqueira que nem o Newton... Eu já estou pagando já. Não é? Tá, vai melhorando a situação, pagando, né? Entendeu como é que é? Mas o Zé pode falar assim, não quero mais ver o cara. Mas Newton, presta atenção, Newton. Você que está nos assistindo, não estou aqui para fazer isso. Eu passo uma vida toda, eu me supero, eu consigo ajudar as pessoas, eu sou caridoso, eu sou amoroso, eu sou gentil, ou seja, eu tive uma vida muito tranquila. E, de repente, eu chego na velhice e eu quero falar, não dá para seguir, eu quero, né, pelo menos, parar aqui, eu não quero continuar. Isso não compensa? Isso é mais ou menos... Não. É assim. Não dá para dar uma compensação? Não é assim. Tu está pensando assim que tu está devendo R$1.000 e fala assim, eu vou te dar 100 depois de ficar posicionado. Então. E outra coisa, como é que ele vai saber se ele foi bonzinho e tal, mas como é que ele vai saber se ele cumpriu tudo aquilo que ele prometeu quando ele... A gente sabe. Não, e o que é importante, quem disse que ele é bonzinho? Ele acha que é bonzinho. Não. A gente sabe. Muitas vezes a gente acha que a gente é a cocada... mas é assim, não tem a espiritualidade não nos olha diferente. Eu já cansei de ouvir, até o pessoal brinca que você teve uma moratória para viver um pouco mais, ou até você tem, como, por exemplo, até cortam, né? Até o teu fluido vital. O teu fluido vital acaba antes, sabe? Para poder não se complicar mais. Não tem nenhuma, exatamente, não tem nenhuma interferência nesse momento. Mas seja, que justiça divina. Porque eu tenho certeza que tem gente querendo... assim, que justiça divina seria essa? Que ela me desse... Eu falo assim, tadinho do Newton, né? Vamos dar mais um pouquinho. Ele quer desencarnar... mas não à toa, mas por aquilo que você fez durante a tua vida. Vou te contar uma história que o Chico me contou. Fui lá no Chico, esse do meu lado, me convidou a comer pão
com aquele pão de queijo, verdade mesmo? cafezinho, conversa com esse, que o Chico vai me atuando. Não, estou brincando, uma das coisas que eu lamento é não ter conhecido o Chico, né? Mas eu conheço ele muito das histórias que ele conta, né? Tem uma história que ele assim, tinha um amigo dele, que o cara, pensa num cara bom. Ele é 3 vezes. O cara viveu a vida inteira do lado do Chico para as pessoas, era humilhado, era só que o cara era uma moça, que o pessoal costuma dizer, né? Aí um dia ele sofreu um acidente na marcenaria, perdeu o dedo. Aí ele ficou revoltado com o Chico. Falou, Chico, pelo amor de Deus, sou um cara... Pô, você que estava na minha encarnação? Pô, como assim, não sei o quê? Aí ele falou, que o Chico falou para ele assim, você quer saber mesmo? Quer saber? Não, eu quero saber por quê. Já sei. Vou te contar. Ele, na outra encarnação, sabe qual é a diversão dele? Porque ele era um guerreiro e tal, né? A diversão dele era cortar os braços e as pernas dos prisioneiros. Ele achava legal isso. Bacana. E aí Entendeu? ele foi bonzinho. Aí o Chico falou isso para ele. Falei, cara, era para você perder o braço. Você só perdeu um dedinho. Só perdeu o dedo. Então ele se achava uma pessoa maravilhosa, mas tinha um carnezinho que ele tinha que pagar. Eu tinha esquecido esse carnê, né? Não é? A conta ficou. Que nem Jesus nos falou, a gente vai pagar até o último sexto. Sexto é a moedinha mais, né? Moedinha A mais. Mari Pereira está falando aqui, ó. Assim, ele é um suicídio consciente. Consciente. Verdade, E a Urânia Truz está dando um comentário aqui. Mas a ortanásia e a distanásia poderão ser considerados contrários às leis de Deus, pois uma deixa a vida seguir naturalmente e a outra a prolonga mesmo mantendo forçadamente. Então, é assim, ó, isso não tem uma informação concreta, né? Não existe, não está no livro dos Espíritos. Porque não tinha informação na época. É, exatamente, informação na época. Então, é uma questão assim de reflexão, né? Nós refletirmos. Porque, assim, a ortanásia é você deixar a pessoa que já vai desencarnar, o tratamento é doloroso e tem efeito colateral, e muitas vezes esse efeito colateral antecipa o desencarne. Vocês sabem disso. Você toma muito anti-inflamatório, você acaba com seus rins. Aí, acabando com o rim, você vai ter que fazer hemodiálise, ou então um transplante. Então, isso é um monte de fatores, né? Um monte de fatores. Então, é uma coisa para se reflexionar. Porque é um direito do espírito, tá? Aí sim, é um direito, meu livre-arbítrio, se eu quiser me matar, eu me mato. Se eu quiser fazer eutanásia, eu faço. Se eu quiser fazer ortanásia, eu faço. A distanásia também faço. Agora, qual é o menos ruim? Entendeu? Qual está dentro da lei divina? Né? Tá certo que a pessoa fala assim, não, mas se existe, se Deus deu os médicos e os equipamentos, é para usar. Tudo bem, beleza. Mas ele é eficaz mesmo? O remédio, o medicamento que ele está tomando é eficaz? Vai curar a pessoa? Não, não vai curar. Talvez, eu escutei, minha mãe teve Alzheimer. E a gente deu medicamento para ela. O cara que ia dar uma bomba para ela, ele falou assim, olha, esse remédio aqui, ele faz tal coisa. Eu falei, mas vai curar? Não, não vai curar. Aliás, ao contrário, ela vai ter tontura, vai vomitar. Poxa, pensa bem. Judiar mais ainda, né? Entendeu? Vai vomitar. Eu falei, e se eu não der? Olha a resposta do médico. Não, se não der, tudo faz. Porra. Então não dá. Você diz assim, não, se você der, vai prolongar a vida, ela vai ter mais lucidez. aconteceu com É meu uma pai. coisa. Não, vai surtir efeito? Não. Tanto faz. Mas por que subidando? Não, porque agora é uma nova técnica. Tá, mas vai surtir efeito? Não. Não. E ainda não surtir efeito, ia vomitar. Eu sou favorável ia que a ter pessoa... tontura. Veja bem, minha mãe, uma pessoa, tontura e cair. Quer dizer, sabe, pessoa de idade, já tinha uma bastante idade. Então, é isso que a gente fala da ortanásia. Agora, distanásia também é para se pensar. Agora, no caso do meu pai, o que seria? Meu pai teve metástase, ninguém descobriu onde era, ninguém descobriu, não descobriram, mas chegaram a fazer um furo na cabeça para tentar achar a metástase, mas você sabe que a metástase você ainda tem que localizar onde está e ninguém conseguiu localizar. Aí ele não estava se alimentando, ele não estava comendo direito, ele estava bem, ele estava até meio que lúcido. Aí a gente já estava querendo colocar o tal do caninho para o alimento. Aí o doutor, eu lembro até o nome dele, doutor Hilário virou para mim e falou, olha,
a gente sabe que esse câncer está consumindo. Se fosse meu pai, eu não faria isso. O próprio médico falou, meu pai não faria, mas vocês fiquem à vontade para vocês. E aí a gente optou em não fazer, ele só estava tomando soro, tudo, e ele foi devagarzinho, foi muito bom, não foi duro, Doloroso, né? não teve sofrimento. Aí é uma hortanásia. Aí é uma hortanásia, Uma hortanásia. exatamente. É complicado Aconteceu isso. naturalmente, né? Foi, porque é claro que você poderia... É isso que às vezes as famílias têm que entender. Porque a gente nunca se põe, às vezes, no lugar. A gente quer, e às vezes tem aquele apego à pessoa, é um apego tão grande, e aí a gente começa a falar, não, é para dar esse remédio? Vamos, é para pôr cano aqui, é para pôr ali. E a gente esquece que tem um ser humano ali que O que sente. ele quer, né? O que ele quer, na realidade? Exatamente. O que ele quer. Agora, é assim, tem uma distância. Eu vou ser sincero, viu? Eu estou fazendo a colocação dos dois casos, da hortanásia, né, e de estanásia. Ou a eutanásia, esquece, aí eu sou totalmente contra. Agora, por quê? Porque os dois é uma coisa para se pesquisar. Não pesquisar com o achômetro de palestrante, de sei o quê. Aonde, até pesquisar no nosso coração, o que a gente sente nesse momento, o que a gente acha nesse momento. Né? É evidente que a vida tem que ser preservada até o último minuto. Né? Então, eu acho que isso é importante. Agora, hortanásia, distanásia, contra a lei divina, não sei. Né? A distanásia eu acho muito agressiva. Né? Algumas distanásias, né? Aquelas que eu falei que teve morte cerebral e continua nos aparelhos. Por exemplo, para mim, vou ser sincero, até um tempo atrás, aí, quando comecei a pesquisar sobre isso, para mim, eu achava que ia tentando preservar a vida da pessoa. Mas quando o próprio Chico falou uma coisa dessa, dizer que... Porque aí eu pensei, é isso que eu falo, às vezes, os relâmpagos, mas é verdade. Está, o espírito, porque o espírito, o cérebro é o trapézio, né? O cérebro é o trapézio do corpo mental. Quem está no cérebro é o corpo mental nosso. O nosso corpo mental, que é o que o espírito comanda, o perispírito. Porque uma coisinha rápida, só vocês falarem aqui. Espírito, corpo mental, que não tem forma, ele é um reflexo do espírito. O corpo mental é as sensações nossas, né, que nós temos, emoções, e todas as emoções. E essas emoções do corpo mental é que molda o perispírito. E como nós temos que viver no mundo material, ele molda o escafandro material. Mas se nós não estivermos na Terra, ele volta para assim que a gente fica no mundo espiritual, corpo mental e perispírito, moldando. Aí, no mundo espiritual, eu começo a ter um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de razão, eu vou mudando o meu perispírito. Não é assim? A gente, às vezes, não vê uma pessoa carrancuda, brava, isso aqui, fez um monte de coisa, se arrependeu, aí se torna um jovem, não é assim que funciona? Então, é isso que eu tenho que entender. Será que nesse processo aí de você prolongar a vida de forma excessiva, você não está trancando o espírito? Se eu podia continuar meus processos, eu estou à mercê dos médicos, não é isso? Será que foi que o próprio Chico falou? Que ele também não tinha essa visão, mas quando ele viu a pessoa, ele falou assim, caramba, né? Aí, eu não sei o que aconteceu com essa senhora, mas ela falou, pelo amor de Deus, Chico, fala para ele desligar, ele quer ir embora. Não precisa de muito, gente. A morte de Dimas, está aí, ó. Quem não conhece... Explica quem é Dimas para o pessoal. A morte de Dimas, entre no YouTube e tem um vídeo chamado A Morte de Dimas. É que é longa a história. É assim, ele estava preso, ele estava doente, já no processo de terminal mesmo, entendeu? Só que a família, ele é muito apegado à família, é uma pessoa muito boa, né? Uma pessoa bacana. Ele era apegado à família, a família era apegada a ele. Então, André Luiz, que é um dos contos de André Luiz chega lá, acho que com Clarice ou Vicente, não sei, não lembro agora quem foi, e vê eles deitados na cama com uma malha em cima, como se tivesse malha, que nem malha de pesca, só que com as coisas assim. Então, essa malha está presa, ele queria sair, né, o espírito, e não conseguia. Aí, acho que foi Clarence,
Falou assim, olha, tá vendo isso, André? Isso é a família que não deixa de partir. Que você Tá? acaba Não deixa de partir. E a mulher dele ficava 24 dias, todo mundo embora, a mulher não saia no quarto. aprendendo. Saiu no quarto. Aí o que eles fizeram? Chamaram os irmãozinhos magnetizadores, vitalizaram ele com fluido vital, porque o fluido vital dele já está se esvaindo, né? Aí ele, oi, puxa vida, nossa, eu fiquei tão bem. Né? É o que falam da pessoa que Melhor tá- antes da morte. melhor antes da Oi, morte. mas, gente, pelo amor, eu fiquei preocupado. Não, cara, melhor você acha que ele vai morrer, não, né? A gente associa, fala, É o que muito... fulano tá doente, então, ai meu Deus, não vou, agora que eu não saio do quarto mesmo. Não, não é isso, não, focar todo dia, né? Então, ele melhorou, mandou a mulher, falou, vai para casa, vai tomar banho, eu sei que você está dias aqui, fica tranquilo, tô bem. Você está bem? Estou ótimo, pode ir. Ela foi, deu meia hora o cara morreu. Porque ele precisava ir embora, ele queria ir embora. Dele, né? Quando ele acordou querendo viver para sempre, né? Sim. Porque ele está no corpo físico, mas quando ele se desdobrava, o espírito já não aguentava mais. Ele mesmo não se aguentava mais. Então, nesse processo, tem muito disso. Então, até onde essa insistência de prender e ir pela vida será importante ou não? O que vocês acham? Vamos aí, meus queridos. Tem um comentário. A Olhana comentando. Não. A Heloísa fez uma boa pergunta. Vamos lá. Mas a morte cerebral é irreversível. Não seria muito sofrimento para o espírito ficar preso num corpo que, na realidade, já está morto? O coração só bate, pois está ligado a uma máquina. Não seria um ato de amor a família pedir ou permitir que essa máquina seja desligada? E aí eu acrescento a nossa irmãzinha Isabel, do Seara do Amor, que é a filha da Helena Toni, que desencarnou, a nossa colega. Ela tinha um companheiro que ela amou e ama até hoje, inclusive ela nunca se relacionou, mas porque ela amou tanto esse homem, que ele teve um acidente de moto aqui para quem é de Santos, sabe, o Canal 2, aqui na Bernardino de Campos, e ele ficou praticamente a máquina sustentando, e o cérebro, né? E até que ponto isso funciona? E até que ponto realmente não seria, como fez a família dele, né? Acabou falando, não, desliga. Vamos tentar, porque é o que os médicos fazem. Vamos ver como é que está. Desliga. Aí se percebe que vai perder, né? Que a vida vai se esvair, eles ligam de novo o aparelho. Não seria uma bênção? Porque, esse ano de morte cerebral, eu não lembro o nome, tem uma menina americana que ficou brigando anos para desligar o aparelho, não lembra disso? Lembra do caso? Você tem uma boa memória? Uma americana. Eu lembro que tem. Sei. Então, ela ficou anos, mais de 20 anos, para desligar o aparelho, aí um dia desligaram. Aí foi imprensa, foi tudo desligar, a menina não morreu. Não morreu. E está vivo até hoje, tem vários casos. Eu achei bonito que você falou da memória para mim. Não, mas você tem uma boa memória. Mas é assim, teve vários casos assim. Vários casos que a pessoa desligaram o aparelho e a pessoa continuou. Porque aí, provavelmente, ele realmente está preso. Agora, por que o espírito está... Será que ele não quer ir embora também? Precisa, mas não quer? E por que esse tempo? Me explica. Milton Júnior, o pessoal quer saber. Por que eu tenho que ficar preso ali? Porque na cabeça de algumas pessoas que são apenas simpatizantes da doutrina, não conseguem entender qual é a utilidade de eu ficar preso num corpo durante anos. Quando você é saudável, né? Quando você está bem, tem dinheiro, Alain Delon, cara linda, a mulher suspirava, deve ter tido trocentas mulheres, dinheiro que não acaba mais, né? Provavelmente a vaidade devia estar presente, né? O orgulho, é o rei da carne seca. E ele deve ter compromissos reencarnatórios que não deve ter feito. E como eu disse, como nós temos um tempo muito curto, porque você pode ver até os 100 anos, é muito curto, perto da nossa existência. Sim. Né? Você vive muito curto e você tem, porque assim a gente reencarna achando que a gente só veio por recreio. Né? Porque na escola, a gente quando vai estudar, um bom aluno senta na primeira carteira e come. Aquele aluno meia-boca fica no meio, aqueles bagunceiros fica lá no fundo e não vê a hora de dar o recreio porque sai fora. Entendeu? Eu estou falando por experiência própria. E não vê a hora agora está uma bagunça, mas na minha época não era mole, não. O professor estava cacete na gente, mandar para a diretoria era uma vergonha do caramba. E a gente, né,
falava, o que é? Tá falando aí? Então a gente era mais. Mas a gente não ficava olhando para o relógio, que o relógio era bem em cima, para não ver a hora de dar o recreio, ou então para ir embora. Então, eu ia para a escola por recreio. Primeiro que era obrigado a ir, né? Porque não podia ir, tinha que ir, né? E segundo, quando eu ia, por recreio. Então, esse é o nosso problema. A gente, quando está lá no mundo espiritual, nós estamos estudando, estamos falando, como é que eu vou fazer? A gente passa o tempo todo estudando. Estudando. Vejam o mensageiro, gente. Fazendo promessa. Fazendo promessa. Vocês não acreditam em mim? André Luiz, Os Mensageiros. Veja, as histórias de médiuns com grandes conhecimentos que estão agora lamentando e choram lembrando da oportunidade perdida. E estão desesperados, querem voltar, um já está 27 anos, outro já está 30 anos esperando uma oportunidade. E ainda não vem essa oportunidade. Por quê? Porque muita gente tem que vir. A gente perde a oportunidade aqui. Então, por que se um dia, 2 dias, 20 minutos, 30 minutos, 5 minutos, 1 minuto é importante para aquele que está nesse processo de desintoxicação? É duro, eu sei. Eu tive um problema no rim aqui, fiquei todo, cara, negócio de nada. Já tomei uns bagulho, foi embora, fiquei bom. E eu sei o quanto é ficar com dor, cara. Não é mole, não. Tomou uns bagulhos? Agora, imagina uma pessoa que fica doente de cama. Dias, meses, anos. Imagina. O desespero. Não estou tirando a razão. O que eu quero dizer é sofrimento para a família e para quem está doente. Mas o problema nosso é que o aprendizado é para os dois. Não é só para o cara que está doente, não. É para a família. Então, aquele que fica parado lá, estacionado no corpo. Mesmo que ele esteja com uma morte cerebral, ele está ainda. Agora, o espírito dele também pode estar trabalhando. Está trabalhando. Ele está trabalhando. Por que ele está trabalhando? Gente, é assim, ó. Quando eu volto para o corpo, eu fico bravo, porque eu estou aqui, tem que. Aí, quando eu durmo, eu vou lá e. Lembra do campo mental? Eu começo a analisar no mundo espiritual. Começa a vir as imagens, começa a vir a situação, e eu começo a perceber, cara, e agora? Eu preciso fazer isso, eu não sei o quê. É os processos, a gente está nesse... eu vou falar um negócio, mas não é, eu vou dizer, não é regra, não é regra. Pessoas que ficam em coma, que têm Alzheimer, isso é um estudo, vocês não precisa acreditar em mim, porque quando minha mãe teve, eu comecei a estudar isso aí, biologicamente e espiritualmente. A minha mãe, a gente cantava, enquanto ela podia, sentava na cadeira, cantava a música que ela gostava, falava, eu lia livro para ela, entendeu? Por quê? Porque o espírito está acordado. O espírito está lá. Quando vinha para o corpo. E é mais ou menos assim, é o espírito que é materialista, não quer sair, não quer morrer, não fala em morte. Como se não fosse morrer. Como se não falar na morte, né, a gente não vai morrer. Só que não falar na morte, eu escuto pessoas falando assim, meu Deus, a vez a pessoa fala de morte, não. Espírita só fala de morte. Né? É verdade. Só fala de morte. Mas, gente, se eu não estiver preparado para a morte, é complicado. Ela vai vir? Não tem jeito. A gente já sabendo que é tranquilo por lá. Tu quer morrer? Eu não. Tu quer morrer? Eu também não quero. Agora não. Eu não quero, porque é mais ou menos assim. Quem quer? Porque acha que aqui tá bom. Quem tá lá não quer vir para cá. Quem tá aqui não quer ir para lá. É assim que funciona o negócio. Entendeu? É que a gente ainda tem tanta coisa. Não é? Tem tanta coisa para falar. Tanta conta para pagar. Espera um pouquinho aí. A gente quer os filhos, vem o filho. Eu quero os netos, ver os netos. Eu agora quero o bisneto, aqui não vem, tá difícil. A galera lá não tá bem amarrada. Eu nem neto tenho ainda. Aí você quer ver o bisneto e fala assim, mas deixa eu ver ele fazer 15 anos. Né? Isso aí já está com 100 anos. Não é verdade, gente? Então é mais ou menos isso. Cada segundo que a gente está aqui é importante. É primordial para o espírito. Primordial. Sempre tem algo a aprender. Eu quero só dar um oi aqui. É o momento em que ele se arrepende, é o momento em que ele vê o quanto que ele ainda deixou de perdoar as mágoas todas. Ele vai avaliar tudo isso, né? Vai falar assim, valeu a pena tudo isso? Né? O Steve Jobs, né? A mensagem que ele deixou? Foi, sensacional. A mensagem do Steve Jobs é... Olha lá, o Daniel Trudes está completando aqui, ó. Meu marido dizia
que quando eu encontrava meus amigos espíritas, o papo era sempre celestial. Mas é normal, né? A minha mulher deve fazer, você É só mais fala do que de... normal. Não é, não, a gente fala de tudo, não tem nada a ver, não. É que a gente está agora Inclusive estudando. mal dos outros, né, Zé? Espírita não fala mal dos outros. Espírita apenas esclarece o que está acontecendo. É diferente. Nós nunca Espírita não é fofoqueiro. Não Espírita fazemos apenas fofoca, esclarece. Não fazemos fofoca, não falamos mal de ninguém. Exatamente. Nós Apenas, somos tudo santo. apenas orientamos. Não, é só orientação. Cadê a auréola aqui? É Ó, só- ó. Eu tô com a auréola. Que Eu Deus queria, nos eu queria ouça. dar um oi aí para o pessoal que entrou depois, a gente acabou pulando, ó. A Ivanira Souza Leite, deixa eu aumentar isso aqui, vamos ver, eu quero o pessoal que quer enxergar, né? Vamos lá. A Ivanira Souza Leite, né? Boa noite, interessante o tema. A Sueli Manfred de Júlio, boa noite, Sueli. Sueli é da casa. Gunila, que é lá do Brechó, nossa amiga Gunila Wadner. Boa noite, Gunila. Maria de Souza, boa noite. Gunila já falou. Aline Renata, aí. Aline, boa noite, Aline. Um beijo, Aline. Carla Renata Capasso, olha a Carla, Ah, a Carlinha aí. Carlinha está aí, boa noite. Oswaldo Schutz, muito boa noite. Orlândia, não é Oswaldo, é Holândia Schultz. Gente, tá Viu por que difícil. tem que aumentar a letra? Só Holândia. Tá. Maria Edith Pires Gonçalves, não, brincadeira. Maria Edith está aí, seja bem-vinda. Mari Pereira, assim ele é um... A gente daqui em diante já leu, e entrou agora no final. A Marisa. A Marisa. Olá, Marizinha. Aleluia, né, Marisa? Marisa. Finalmente você Que apareceu, enfim, né? Você apareceu. Seja Olha, mas bem-vinda. podia chamar a Marisa para cá. A né? próxima eu pessoa a quero estar aqui é a Marisa. Você viu que- Eu Marisa. quero estar aqui O lema também. aqui é assim: chegou por último, cadeira. Então, você foi a última que deu mensagem, será você. Gente, mais alguma coisa? Estamos no Ela horário vai aí. te bater. Não, ela veio, a Marisa. A Marisa é boa gente. Deixa ela comigo. Bem, nós perguntamos vocês se tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, uma coisa que vocês não Ó, concordam. ela está falando que ela está aqui faz tempo, mas se manifestou só, Ele que não só viu, no né? finalzinho, né? Então Tá certo. Gente, duas coisas que eu queria falar para vocês. Primeiro, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas hoje pelo Evangelho no Lar e pelo tratamento. A plataforma que distribui o sinal para todo mundo, simplesmente hoje estava uma graça, né? Não funcionou direito. Eles cortaram o tratamento no final, cortaram 10 minutos finais do tratamento, por conta deles, eu falei com eles, pediram desculpas, disse que eles estavam com problema, e o Evangelho eles fizeram tirar o som do Evangelho. Então, realmente, hoje foi o nosso querido StreamYard aí, né? Realmente aprontou com a gente, mas se Deus quiser, os próximos, eu espero que não aconteça isso. Outra coisa, nós estamos com tratamento na segunda-feira, né? Palestra e passes, às 14 às 20 horas. Na terça, nós temos o tratamento de luzes, que nada mais é do que a desobsessão. E, a partir de quarta-feira, dia 6 de abril, teremos aí as orientações, o atendimento fraterno, intercalado com a cirurgia espiritual. Então, primeiro é o atendimento fraterno, cirurgia espiritual, atendimento fraterno, que seria dia 6, né, o atendimento, dia 13, cirurgia, dia 20, o atendimento, e dia 27, aí sim a cirurgia novamente, a cirurgia com a presença do nosso querido, eu quero ele aqui, quarta-feira, não sei como é que está o seu tempo. Não, eu vou. Eu preciso de você. Já comprei bisturi. Não aquele não piso, fica você- falando isso que o pessoal vai acreditar. Não vai cortar, não? Não. A Pô, nossa ele falou cirurgia... para mim que eu ia trabalhar com o médico dele, não corta, não. A cirurgia... Não, tu não vai trabalhar com o meu médico. Você vai explicar exatamente aquilo que você fazia, que você me falou da tua experiência, de explicar, por exemplo, cada problema, como funciona, por que está acontecendo. Isso é muito importante, porque você vai, às vezes, no médico, seja ele o médico espiritual, seja o médico da matéria, e ele não explica. Ele fala, você está com problema no fígado. É isso. Ele está o nome. E você não sabe. Toma Deprazol. Pronto. Geralmente é isso. Então, é muito importante a presença sua na cirurgia espiritual para esclarecer as pessoas. A gente vai passar uma listinha para você, né? E aí Não, sem problema. você vai saber mais ou menos o que é. Maravilha. Tá bom, gente? É isso por hoje. Vamos fazer uma prece? Vamos embora. Vamos? Vamos lá. Cíntia Maria vai fazer a prece. Prepare seu copinho de água. Vamos dar um tempinho para pegar água. Isso. Pegar uma Aqui, aguinha. aqui o
como é que se diz, o cara dos bastidores aqui, ele saiu para beber água e não voltou, mas não trouxe. Mas peguem os seus, copinho que estão aí, bote na frente, depois a gente vai dar um minutinho. Lembrando que essa água você pode beber, mas que você pode fazer o tratamento da casa. Geralmente a gente pede para o pessoal colocar um copinho d'água à noite, tá? E de manhã você faz a sua prece à noite, de manhã você toma, à noite os espíritos vão lá e colocam a medicação. Lembrando a todos que a primeira coisa que você tem que fazer de manhã é beber essa água, mas não é só por causa da fluidificação. A água, ela é benéfica quando você toma de manhã, porque elimina um pouco das toxinas que acontecem durante a noite. E também o fato de que você também já está, né? Geralmente a gente acorda com um pouco de secura, porque tem a evaporação, né? E aí você precisa dessa água. Então, beber água em jejum é benéfico, faz bem, mais ainda se for fluidificado. Tem uma pergunta ali do Oswaldo. Oswaldo Araújo Júnior. Milton, Oi. O mesmo podemos aplicar aos pets com relação à abreviação do sofrimento? Os animais. Então, cara, eu também vi um pouquinho, que não deu tempo. Onde houver vida, até pela lei humana, pela lei humana está tudo errado, mas pela lei divina, até não é pecado, pelo amor de Deus, já vou falar apesar que pecado não existe, tá? A gente não vai ser castigado, nem quando desencarnar vai ser cobrado, não é isso não. Mas a gente não devia estar comendo animais. Porque animais não foram feitos para a gente comer. Apesar que um churrasquinho vai bem pra caramba, né? Entendeu? Você está sendo incoerente. Não, mas eu estou falando que não deve, não falo que eu não faço, né? Eu estou tentando, estou brincando, eu não sou muito carnívoro, não. Mas é assim, é só para a gente dar. Mas vamos falando sério. Os animais é tipo assim, não é nosso, é de Deus. Né? Vamos falar dessa força divina. Não temos poder. Nós estamos como seus mentores, os seus protetores. Tá? Nós estamos fazendo uma parceria. Eles nos ensinam e nós ensinamos a eles. E quando eu falo ensinar ele, não é ensinar a andar de sapato, com vestido, não é isso não. Nós estamos, desculpe, algumas pessoas não vão gostar de eu falar, mas nós estamos humanizando os animais. Nós estamos humanizando os animais, né? Levar com carrinho de bebê e tal. Eu estou falando isso, gente, porque uma pessoa especializada, que é uma pessoa que eu admiro demais, que é o Wilson Trindade. Ele também é contra. Então, eu já sou contra há muito tempo. E olha que o trabalho que ele faz, vocês conhecem, né? Ele se dedica totalmente ao pet, não sei o que, né? Isso. Tal pet. É um cara que, olha, eu admiro demais o cara. Posso dar um exemplo para você? Sim. Dona Lola, fundadora do Lar Espiritual Seara José. Tínhamos um cachorro, o nome dele era Buggy. Era Buggy o nome dele. Era um Fox Terrier. Não lembro qual é o número. E ele ficou com a gente muito tempo, e você sabe que naquela época, nós tínhamos o cachorro, não tinha ração como tinha hoje, ração para isso, ração para aquilo, uma ração específica. Era bofe. Até se dava comida mesmo. Aí ele começou a ter um problema no estômago, e aí a gente levou para um japonês, vocês conhecem aqui em Santos, que tem uns veterinários japoneses, né? Que era lá na costa, agora está aqui no... Mas eu não vou falar sobre isso. Aí o japonês falou assim, olha, você tem que fazer isso, vamos fazer uma cirurgia, abrir aqui, falar... A minha mãe virou e falou assim, não vou fazer nada disso. Deixa o bicho. E deixou. Ah, mas o bicho sofreu? Não sei. Deve ter sofrido. Claro que deve ter sofrido. Às vezes eu tive até a impressão de uma coisa absurda. Eu vou falar uma coisa absurda aqui, mas eu tive a impressão que ele estava soltando uma lágrima, né? Com dor. Mas a minha mãe falava assim, não façam isso. Não interrompam esse processo. Minha mãe falava isso há anos e anos atrás. Não sei se... Eu fiquei, na época, eu fiquei meio chateado com isso. Mas aí depois eu entendi que a gente deve deixar, que a gente não pode interromper. E aí eu acredito que ela tenha feito a coisa certa. Eu acredito. Eu não sei a opinião de vocês. Não, mas eu acredito que assim, a minha visão particular, minha opinião é visão. Porque eu posso mudar. Visão, para mim, eu só tenho visão, opinião não tenho nenhuma, porque visão você está aberta à mudança. A minha visão é o seguinte, com relação à enfermidade, hoje existem pessoas super especializadas na área. Naquela época não tinha. Não tinha. Naquela época não tinha. Essa pessoa que ele falou, também eu tive um pouco... A minha esposa adora gato.
e na época levou uma gatinha. Sabe o que acontece? Não Só voltou. vou falar dessas pessoas, só uma coisa só. Existe uma forma de você atender as pessoas, de você olhar para o animal com um pouco mais de carinho. E existe aquela coisa meio Comercial. automática, robotizada, Comercial, né? É comercial. só comercial. Ó, Ele é era isso, comercial. isso, acabou, entendeu? E às vezes fazia operação até porque não precisava. Pois é, Entendeu? pois é. Bom, mas a gente não vê o caída porque não foi o nome nem nada. Então é assim, se tem como operar, ou tratar, sei lá, medicar, eu sou a favor. Até nós de dente agora estão se preocupando em fazer, né, tratamento. Meu, tem grana, pode, faça. Não é isso, mas não é isso que eu estou falando. A humanização que eu estou dizendo é que eu vejo cachorro. Ah, sim. Vestido, Em arrumado. carrinho de bebê, com aquele negócio de bebê no Cachorro é cachorro, é roupinha, animal. Isso. entrando no shopping. É assim, eu não estou criticando, estou comentando a minha visão. A minha visão. Tá certo. Eu acho que isso é animalizar o animal. O animal, diferente de uma gente que a gente pensa, não é uma criança. É meu filho, legal. Minha esposa também chama os gatos dela de meu filho, né? Cachorro minha filha, aquelas coisas. Vai com o papai, até brinca, vai com o papai e tal, não sei o quê. Fala que a gente me chamando de cachorro, entendeu? Então, é assim, isso eu não sou contra. Essa troca de afetividade tem que ter, porque eles nos ensinam e nós ensinamos a ele. Mas ensinar a ele é mostrar que eles têm o amparo. Eu acho sim. Tá? Agora, você substituir, né? Porque eu escuto pessoas na internet dizendo assim, que os animais são mais humanos do que nós. Cara, eu não acredito. Eu não acredito, não. Eu não apoio, não concordo. Nós somos pessoas maravilhosas. E eles estão se preparando para um dia ser um ser racional. Não vou falar ser nominal, porque sabe lá que planeta eles vão estar. Porque o corpo é proporcional ao planeta. Mas eles vão ter um dia ser racionais. É isso. Vão ser racionais. Mas nessa fase que eles estão vivenciando, eles têm que ser animais. Tem que ser o que eles têm que ser. Se você dá um salto num processo evolutivo, espíritos falam isso. Ele pode ser um companheiro, ele pode ser um parceiro, ele pode Sim. ajudar, mas ele não pode cobrir a carência, a nossa carência. Essas carências são... É complicado você pegar um animal e transformá-lo justamente em tudo menos um cachorro, menos um gato. Mas hoje em dia tem muito isso. Mas não pode. Eu sei que vão cair de pau, mas a gente tem que... Mas pode cair mesmo, vai em cima dele. Não, a gente não, é assim, uma coisa que eu não sou, é que por isso que eu falo que eu tenho visão e não tenho opinião. Uma coisa que eu não sou, eu omisso nas coisas, e quando eu não ofendo, eu não estou ofendendo ninguém, eu estou dando minha visão, né? Então, é mais ou menos assim, a minha visão é essa. Eu sei que muita gente, para vocês terem uma ideia, eu tinha uma parente de mim que conseguia falar comigo, que eu falar coisa dessa, né? Então, é mais ou menos, porque ela fez uma festa, né, e fez com bolo para cachorro, gente. É complicado, o organismo dele não serve, né? Não pode, né? Não pode. Se você der chocolate, Se tiver, pode matar. só se Segundo for os aqueles que veterinários, vendem. o Wilson falou aqui sobre a alimentação. Tomem cuidado daquilo que vocês dão para os seus animais. Bolacha, chocolate. Como era antigamente. Antigamente se dava isso, não tinha... Era uma ração Não, mas horrível. era arroz, mas antigamente minha mãe dava comida, mas era comida arroz, feijão, só que minha mãe Isso. não tinha chocolate, bolacha não dá para cachorro. Eu mal conseguia comer a bolacha, né, porque a bolacha é dividida por 4. Mas se eu dar para o Totó, é ruim. É ruim. Não, O Totó era a gente, né? Né? Não se pode tratar dessa coisa, eu concordo plenamente com você. Tá bom, gente? Me desculpa aquelas pessoas que contam, mas é só uma visão. Entendeu? O que não quer dizer que você possa ter outra. Você pode enxergar de outra forma Sim, também. claro, claro. É isso aí. Gente, Tem 3 verdades, só para interromper, para encerrar, tem 3 verdades. A minha, a do outro e aquela que é a verdadeira. Se nós estamos, né, se contradizendo, é porque nós não encontramos ainda a verdade verdadeira. Com certeza. perfeito. Isso, Só ele que sabe. né? Vai estar no meio. Quando a gente encontrar a verdade verdadeira, a gente vai estar junto, né, abraçado. De qualquer forma, a gente agradece o Oswaldo Araújo Sim, pela Oswaldo. pergunta, e foi muito Foi bom. bem, Muito beleza, bom. Oswaldo. Foi Parabéns. bem, viu? Mas eu particularmente, eu não faria, minha esposa não faria, nós tivemos um gatinho chamado Gatôncio. Gatoncio, é o nome? Gatôncio, o gato era Gatôncio. Ela sabe, a galera até hoje não esquece dele. Foi um gato que, que nem a pessoa que você fala, só faltava falar, mas gente boa, é uma figura. E ele morreu com, sei lá,
fora do padrão normal, eu acho que com 20 e poucos anos de idade, sei lá. Ele morreu se arrastando, arrastando assim. Ele não conseguia mais Já estava ir tão velhinho. no banheiro. No começo ele ainda se arrastava, depois não dava mais, minha esposa ia lá, lavava ele. Morreu porque foi, entendeu? Mas eu sou contra. E o pessoal falava, pô, leva no fulano, tu não vai nem ver. Eu falei, não vou fazer isso. Perfeito. Tá bom, galera? Parabéns. Pessoal, obrigado pela participação. Estou sentindo falta da Alcina também, né? A Alcina está quietinha, né? A Alcina não se manifesta. Eu acho que ela gastou a voz todinha no tratamento, né? Então, provavelmente... Mas, Alcina, Tadinha, vocês ocupam totalmente... Marisa também não se manifesta. Gente, fiquem com Deus. Obrigado pela participação de todos. A nossa amiga vai fazer a prece agora. Lembrando que vocês que são aí do tratamento, da página do tratamento, estão assistindo, é hora da nossa prece, é hora de você colocar o copinho de água, como bem falou o Newton. Já deu tempo, né? Nós estamos tricotando. Gostaria que você também nos desse sugestões de pauta aí, de assuntos que vocês acham interessantes, tá? Que nem foi na semana passada, tivemos a sugestão da eutanásia e acabamos falando, né, sobre eutanásia. Então, se você tiver uma outra sugestão, de preferência assuntos que estejam aí no dia a dia aí da imprensa, no cotidiano, na imprensa. Que estejam atrapalhando. Que é o caso do Alain Delon, que a gente falou hoje, que é o caso de outras pessoas que fazem aí a eutanásia, o suicídio assistido e outros casos. Se vocês não fizerem isso, semana que vem eu vou falar sobre a vida do Zé. Não, aí não vai aparecer ninguém, gente. Aí vocês vão tudo embora, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Gente, obrigado pela presença, muito obrigado por todos vocês estarem presentes conosco e continuem nos acompanhando. Sempre, se vocês puderem participar, eu acho muito bacana o que vocês fazem, colocando no NED lá, aquelas informações, aquelas mensagens maravilhosas. Melhorou bastante agora, né? Agora o pessoal está só colocando realmente a mensagem do NED, né? Legal, bacana. Bom, gente, fique com Deus, que Deus abençoe. Deixa ela fazer a prece, então, vamos lá. E agora vamos lá. A prece. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos mentalizar aquela imagem maravilhosa de Jesus. Vamos deixar que a luz tome conta do nosso corpo, que ela possa iluminar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E pegando essa luz, entregando a todos aqueles que necessitam de um pouquinho de carinho, de amor, que estão em leitos de hospitais, que estão nas suas casas mesmos com problemas de saúde, que essa luz possa envolver a todos e dar uma sensação de alívio, de tranquilidade. E vamos aumentando mais a intensidade dessa luz para que ela possa abranger aos nossos irmãos também que estão nas ruas, para que todos possam sentir esta luz maravilhosa. E desta maneira, não podemos também esquecer de agradecer a Deus e a Jesus por tudo aquilo que temos, pelo que passamos, pelo que somos. O agradecimento é necessário e é uma maneira de você se conectar a Ele, se conectar ao Pai. Então, assim, vamos unindo os nossos pensamentos e agradecendo por esta noite maravilhosa, em que pudemos trocar experiências e um pouquinho de aprendizado
Que todos possam ter uma noite de sono tranquila. Não esqueçam sempre de fazer as preces ao deitar, ao se levantar. Conectem-se sempre ao nosso Pai Maior. Lembrem que os nossos pensamentos são por eles que nos canalizamos com a espiritualidade. Então, sempre pensemos com muito amor, com muito carinho, para que essa luz sempre possa estar conosco. E desta maneira vamos encerrando, deixando a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em novos erros e tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, com a graça de Deus e graças a Jesus. Sintam-se abraçados. Vamos lá, pessoal. Aí, Fique com Deus. Deus abençoe vocês, tá bom? Beijos no coração de vocês. Uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br, conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.